Olá, pessoal, tudo bom? Então, hoje, a nossa aula de dosimetria das radiações, a nossa atividade 6, a nossa aula prática, digamos assim, é fazer as contas para transformar uma medida, por exemplo, de exposição, tá, em dose absorvida no ar, ou até mesmo dose equivalente, certo? Então, nesse exercício aqui, foi dado alguns valores, que, digamos, foram medidos, certo? E para cada valor, eu devo achar as outras colunas, os outros valores. Então, tem que ir disposição, calcular a dose absorvida no ar. Aí eu vou mostrar o que é esse fator de conversão para converter ar para o material. Qual material que está nessa linha aqui do lado? Concreto. Depois, vou pegar esse valor de exposição, transformar de novo em dose absorvida no ar, o fator de conversão para transformar ar em material, dose no material, e depois, se fosse o caso, né, cristalino é um tecido vivo, então teria uma dose equivalente. A gente vai fazer cálculo de dose equivalente de concreto só para ver como é que calcula, né? E, teoricamente, sim, concreto não tem dose equivalente, né? Mas só para comparar, né, com os outros valores. E assim por diante. Claro, quando eu tenho aqui grays de dose absorvida, eu tenho que ir para exposição, tenho que ir para dose no material e assim por diante. Ou seja, de acordo com o valor que eu tenho, eu calculo todos os outros. Para facilitar, né, quem já conseguiu abrir o arquivo no seu computador ou aí no celular, mas quem está olhando agora pela internet, eu dou aqui todas as equações. Ó, a exposição, 80 keV. Por que 80 keV? Porque eu disse, ó, o ar aqui é 80 keV, a gente já vai ver. O ar é 80 keV, então esse é o valor. Ou ao contrário, 1 miligray, né, se eu fizer o contrário, é igual a 0,1135 Reuter, tá? Ou 111, 113, né, 0,5 milireuter. Ok? 80 para 80 keV, porque esses valores, no caso, a gente não usa, tá? A gente só vai usar o de 80, só esse primeiro, mas se tivesse um outro exercício com algum outro valor de tensão aqui de fóton, de energia de fóton, a gente teria esses valores aqui, tá? Que a gente já apresentou na aula, né? Que é de um grupo lá de professores, de pesquisadores, escreveram um livro, eles calcularam, mediram, enfim, e passaram esses valores aqui, tá? Bom, isso me permite, então, passar a disposição para Kerman, para dose no ar, vice-versa. E de dose no ar para dose no material, eu tenho, então, que é um fator que converte a dose no ar para a dose no material, um fator multiplicativo. Quem quer esse fator multiplicativo? É justamente o coeficiente de atenuação em energia, por isso N que é em energia, do material pelo coeficiente de absorção de energia no ar. Então, eu faço essa relação, porque o material que eu tenho vai ser o concreto, o cristalino, as mamas ali, e o ar, que é, digamos, a minha referência, porque as medidas iniciais foram feitas no ar, ou devem ser feitas no ar. Então, eu faço essa relação. O que significa essa relação? Se o ar aqui absorve, ou tem um coeficiente 2 e o material absorve um coeficiente 5, ou seja, 2,5 vezes mais que o ar, eu espero que a dose absorvida, a energia depositada no material seja 5 vezes maior. Então, pela relação do coeficiente, quantas vezes o coeficiente geralmente vai ser maior que o ar, né? Se o coeficiente ele é 5, 10, 20 vezes maior do que o coeficiente do ar, eu espero, então, que a dose no material seja 5, 10, 20 vezes maior. Depois, dose absorvida para a dose equivalente, no caso, é o fator Q, né, que é aquele RBE, né, o efeito biológico da radiação, que é aquela tabela que a gente também apresentou na aula passada, que, no caso aqui, nós estamos trabalhando com raio-x, é bem fácil, que vale 1, que é o que a gente falou, que na prática o número dado para a dose equivalente é igual ao número dado pela dose absorvida, só que tem filosoficamente sentidos diferentes. Um é energia absorvida, energia depositada, e o outro é efeito biológico, tentar dar um número para quantificar o efeito biológico. No próprio exercício tem aqui, na folha do exercício, tem todo o formulário, tudo que a gente tem que usar. Muito bem. Então, aqui no nosso primeiro exercício, nossa primeira linha da tabela, o que eu tenho?
Eu peguei um medidor, né, lá de radiação, isso é uma outra etapa do nosso conteúdo, né, ver o funcionamento dos detectores, da eletrônica, tá, que faz as medidas, e medir lá 1 milirroentgen. Ou eu medi, ou alguém mediu para mim e me disse, olha, eu tenho 1 milirroentgen. E aí você vai dizer, bom, mas não me interessa milirroentgen, eu preciso Gray, por exemplo, miligray, enfim, eu preciso de dose absorvida. Bom, exposição, por definição, é no ar, né? Medida de carga elétrica no ar. Então, dose absorvida também vai ser no ar. Bom, o que acontece? A gente sabe que em algumas situações especiais que os físicos lá definiram, eu posso dizer que aquela carga elétrica, certo, que foi liberada quando passou a radiação, que gerou 1 milirroentgen, é igual à energia cinética que mede o Kerman. E eu também sei que em certas condições o Kerman é igual à dose absorvida, certo? Então isso são definições físicas que a gente tem. Que exposição no ar pode ser convertida em algumas situações para dose absorvida. Kerman é igual à dose absorvida. Tá? Na prática do dia a dia, acaba que Kerman é dose absorvida. E exposição pode ser transformada em Kerman ou automaticamente exposição em dose absorvida. Como é que eu faço essa transformação? Então, existe um índice, um valor, um coeficiente que faz essa transformação. Então, tá aqui. São essas informações aqui. Olha só o que eu tenho. 1 Roentgen de exposição resulta em 8,8 miligrays. Então, 1 Roentgen, 8,8 milirens. Aqui eu tenho 1 milirroentgen, eu tenho 1000 vezes menos. Então, o que eu espero aqui? Eu espero justamente que eu tenha 8,805, né? 8,805. Porque 1 Roentgen igual a 8,805 milirroentgen. Só que aqui eu tenho 1000 vezes menos. Então, basicamente, eu tenho que fazer 1000 vezes menos. Milho, o próximo é micrograys. Então, 1 Roentgen é 8,8 milli, 1 milli é 8,8 micrograys. Então, vejam que aqui eu fiz de cabeça, tá? Claro, olhando ali a equação, era 1000 vezes menos, só troquei o prefixo aqui, né? O fator de multiplicação. De miligrays virou micrograys, né? Vou usar o U aqui, que é mais fácil aqui para escrever do que o símbolo do micro. Certo? Então tá. Poderia até fazer o de baixo aqui. Ficar mais fácil que fazer o de baixo aqui. O que acontece? Olha o que está escrito em cima. 1 milirroentgen é 8,805 micrograys. Se eu tenho 25 vezes a mais, 25 milirroentgen, eu tenho que ter 25 vezes a mais o microgray. Então, basta eu fazer aqui 25 vezes o 8,8. 220,13. O que? Micrograys. Tá? Quanto é que deu mesmo? 220,13. Micrograys. Certo? Então, vejam só. Usando o valor aqui de equivalência de 1 Roentgen para 8,8 miligrays para 80 keV. Por quê? Porque o valor aqui todo foi dado que o ar em 80 keV, então todo ele eu vou fazer em 80 keV, certo? Eu consegui fazer já essas duas medidas aqui, dose absorvida no ar para 1 milirroentgen para 25 milirroentgen. Poderia até fazer aqui o de 90 aqui embaixo, seria 900 aqui embaixo, seria a mesma coisa, multiplicar por 900 esse valor. Bom, mas vamos continuar aqui na linha. Muito bem. Eu medi, alguém mediu, me passou, olha, o meu equipamento aqui de medição de radiação mediu 1 milirroentgen, mas eu preciso saber a dose ou a energia que foi depositada no material, lá no concreto, que é a primeira linha do concreto. Muito bem, então o que eu tenho que fazer? A ideia é o seguinte, que se eu tenho uma absorção no ar de 8,8 microgray e o ar é um gás, tem alguns átomos ali de oxigênio, de hidrogênio, nitrogênio, são átomos, digamos assim, leves, etc.
Quando eu vou para o concreto, que tem átomos maiores, ele é bem mais denso, a ideia é que eu absorva mais a radiação. Tem mais material, mais átomos para interagir, eu vou absorver mais. Quantas vezes mais? Quem que pode me ajudar a dizer quantas vezes mais eu vou absorver? Bom, então, uma ideia é usar o quê? O coeficiente de atenuação, ou melhor, de absorção em energia, μ sobre N. Se eu tiver esse valor aqui, eu consigo ver quantas vezes o material absorve mais que o ar. E eu tenho esses valores. Então, para o cálculo de conversão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que justamente fazer a relação entre o material, que no caso aqui é o concreto, com o ar, que foi onde foi feita a medida. Então, só fazer a divisão de 0,194 pelo valor do ar, 0,0241. Então, esse é o fator de conversão, ou seja, a dose ou a energia que vai ser depositada no concreto, que é o material, é 8 vezes maior do que no ar. E aqui é outro ponto importante, porque o pessoal pergunta, professor, eu vou dividir, vou multiplicar. Bom, você está indo para o lado de lá, da esquerda, dose absorvida no ar para o material, você vai multiplicar. Quando eu dou ali o valor ao contrário, eu dou no material, você tem que achar no ar, aí você vai ter que dividir, tá? E eu vou dizer por quê. Mas a ideia é essa. Se eu estou no ar e estou indo para o material, a ideia é que o material vai absorver muito mais, porque ele é mais denso. Então é quanto? 8 vezes maior. Então 8 vezes 8, 64. Então basta eu fazer a multiplicação desse valor. Bom, esse aqui não vai fazer, porque como ele tem texto, ele não vai funcionar, tá? Então tá aqui, 70,88. No ar é 8,8. No concreto é 70,88. E, de novo, a unidade. Micrograys. Então, esse é o fator de conversão. A relação entre o coeficiente de absorção de energia em relação ao ar onde foi feita a medida, certo? Feita essa primeira conta aqui, eu descobri que o concreto absorve 70 micrograys. Se ele fosse um tecido humano, né, ou de um ser vivo, eu poderia falar em efeito biológico da radiação em dose equivalente. Bom, a dose absorvida é 70,88. Quanto é que vale a dose equivalente? Tá? Para quem ainda não se lembra, não conseguiu pegar a questão física, a física diz que a dose equivalente é igual à dose absorvida vezes um fator Q, fator de qualidade dessa energia em termos de fazer efeito biológico. Bom, a qualidade para raio-x, que é o nosso caso, é 1. Então, é multiplicar por 1, ou seja, não preciso nem pensar muito. Né? Acho que dá para fazer de cabeça. 70,88 microsievert, porque é dose equivalente. Bom, para essa segunda linha aqui, o que eu tenho, então? Que eu absorvi no ar 220 micrograys, tá? Só que agora é o cristalino. E aí eu quero saber quanto que, se em vez de eu ter, vamos imaginar assim, em vez de eu ter lá um detector com ar, tá? Que é uma câmara de ionização com ar para medir lá a exposição, por exemplo, e tal, que eu já converti em dose absorvida. Em vez de ter o ar lá, eu tiro a câmera e boto o olho da pessoa no mesmo lugar. Tá? Então, eu botei num local ali para medir a radiação o detector, ele me deu 220 microgramas, mas agora, no lugar do detector, é o meu olho lá, meu cristalino. Quanto que esse cristalino absorveria? Tá? Muito bem. Então, eu tenho que achar o fator de conversão. De novo, o fator de conversão é igual ao coeficiente de absorção em massa do cristalino, 0,0252, dividido pelo fator do ar, 0,0241. Tá? Então, é o valor que está aqui na linha,
dividido pelo ar, que é o último aqui dessa tabelinha, certo? Feito isso, vejam, o cristalino, ele não é lá muito denso e tal, ele basicamente é o mesmo valor do ar, né? 5% acima. Então, o que eu vou fazer aqui para achar a dose absorvida no material, no caso aqui não é material, um tecido, né? Seria, então, esse valor, 1,05, esse valor encontrado de fator, vezes a dose no ar, 220,13, né? Dá 230, 230,18. 230,18, o que? Micrograys, tá? A unidade ali se manteve, certo? Bom, no caso é cristalina, eu posso falar sim que existe uma dose equivalente, tá? Ou seja, essa dose absorvida que gera um efeito biológico. Como é que eu meço esse efeito biológico? Eu multiplico a dose absorvida por um fator de qualidade. O fator de qualidade é 1 para radiação X. Então, aqui basta eu copiar o valor, 230,18 micro. Então, agora vamos fazer o contrário. Digamos que eu medi, alguém mediu para mim e me disse, olha, os ossos, né, já que está na linha dos ossos aqui, né, o material aqui a ser considerado são os ossos mediram uma dose equivalente, tá? Alguém mediu, enfim, 25 microsieverts. Se eu não tiver ossos ali naquele local onde eu medi, e eu colocar um medidor de radiação que trabalha com ar, que vai medir exposição, que valor eu devo encontrar de exposição que esse valor represente 25 microsievert de dose equivalente nos ossos, certo? Então, para mim ter 25 microsievert nos ossos, qual é a exposição que eu tenho que gerar? O que o meu equipamento tem que gerar de exposição? Ou o quanto de Kerma, que é igual à dose absorvida, o equipamento gera para dar 25 microsievert nos ossos, certo? Então, bom, de novo, vamos começar com a física. Dose equivalente é igual a dose absorvida, certo? Só que tem o fator Q. No caso aqui, dose absorvida seria dose equivalente dividido pelo fator Q, certo? Por quê? Porque a dose absorvida sempre é menor. Isso a gente tem que se lembrar. Professor, multiplica, divide, eu me atrapalho. Pensa, dose absorvida é menor ou igual, se for 1, a equivalente. Ou a equivalente é igual a absorvida vezes 1, ou sempre maior. Tá? Então, tem que pensar, o que eu tenho que fazer? A princípio, eu teria que dividir os 25. Mas, no caso, eu vou dividir por 1, porque eu estou trabalhando com radiação X. Então, aqui fica o mesmo valor, 25 microgray. Tá? Então, aqui eu fiz de cabeça, 25 micrograys, porque eu tinha 25 microsievert, estou trabalhando com radiação X. Certo? Bom, com relação ao fator de conversão. Fator de conversão é a mesma forma que eu fiz antes. Quem? Valor dos ossos, do coeficiente dos ossos, 0,069, dividido pelo fator do ar, 0,0241, certo? 2,86. Então, os ossos absorvem 2 vezes mais, quase 3 vezes mais que o ar. Certo? Muito bem. Agora, eu sabendo a dose no material, eu posso descobrir a dose absorvida no ar, ou Kerma, né? Porque para nós, Kerma e dose absorvida, na prática de raio-x é a mesma coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, do ar para o material, eu multiplicava o fator de conversão. Multipliquei por 8 na primeira linha, por 1,05 na segunda, e o material sempre dava uma dose maior que no ar. Então, o que eu tenho que imaginar? Ora, se a dose absorvida no material, que é sempre mais denso que o ar, é um valor maior, para mim poder chegar ao valor aqui, tem que ser um valor menor. Então, tem que pegar o 25 e dividir.
Porque se eu multiplicar, isso aqui vai dar 75, né? Se fosse vezes 3 aqui, para fazer de cabeça, 75. Dose no ar 75 e no material menor 25? Não pode. Então, eu tenho que pensar, tem que ser menor. Então, eu vou dividir. Eu vou dividir o 25 por esse valor aqui. 8,7. Faz sentido, menor. Então, 8,73. A unidade, a princípio, eu posso me manter no micrograde. Eu tenho 25 microsieverts. Bom, se eu falei microsievert, eu já estou falando em dose equivalente, tá? Não precisava nem dizer que é equivalente, certo? Porque sievert já é equivalente. Mas, enfim, eu tenho 25 microsievert de dose equivalente. A dose absorvida, ela é igual ou menor. Então, eu tenho que ou dividir, é menor ou igual, eu tenho que dividir pelo fator. Tá? Então, se fosse alfa lá, eu tinha que dividir por 20, se fosse próton, eu tinha que dividir por 10, se fosse neutro e tal. Como é raio-x, eu divido por 1. Então, para nós, na prática, a dose equivalente para raio-x é igual à dose absorvida. Então, é o mesmo número, 25, 25. Mas muda de Sievert para Gray por questões, como já expliquei, filosóficas. Tá? Dose equivalente significa 25 microsievert de efeito biológico. O que isso significa? Não sei, é 25 microsievert. É 25 milhões de DNA quebrados, é 25 milhões de células mortas. Ninguém sabe, é só um número que diz o efeito biológico da radiação. Dá uma grandeza, dá um índice para a gente comparar. Uma coisa é 50 microsievert, outra é 25, outra é 10, então é 5 vezes maior, 2 vezes, 1 vez, 3 vezes maior. Então é só um número. Tá? Se isso é DNA quebrado, célula morta, é 25% de chance de ter um câncer, isso não significa nada assim exatamente, tá? Mas é um número. Então, filosoficamente, isso aqui é dano biológico, 25 microsievert. A dose absorvida é energia, tá? Mas no caso aqui, essa energia de 25 micrograys gera um efeito biológico de 25 microsievert. Então, para o raio-x, para nós, esses dois valores são iguais, unidades diferentes, grandezas e unidades diferentes. Dose absorvida é uma coisa, dose equivalente é outra. Certo? Então, vejam que aqui é só copiar o número. Então, se eu vou da esquerda para a direita, eu copio, só troco unidade. Se eu vou da direita aqui para a coluna da esquerda, eu também copio só os números. Então, se eu quero sair de um valor de dose absorvida no ar para passar para dose absorvida no material, então tem um fator de conversão. Qual é o fator de conversão? O fator de conversão está aqui, ó. Dose no material é igual ao fator vezes a dose no ar. E esse fator de conversão é os coeficientes de absorção de energia, por isso está o EN aqui para dizer que é de energia, né, em massa, né, tem a densidade ali em massa, do material mate para o ar. Então, a dose no material vai ser tantas vezes maior que a dose no ar, quanto tantas vezes o coeficiente do material for maior que o coeficiente do ar. Certo? Então, esse é o fator de conversão entre dose absorvida no ar do material. Então, material é sempre tantas vezes maior que o ar. Bom, qual é o fator de conversão aqui? Eu estou trabalhando com os ossos, então eu usei o valor do osso, 0,069, dividido pelo do ar, 0,0241. Fiz isso, me deu 2,86. Ok? Agora vem, tá, professor, mas então eu multiplico, divido? Bom, quem gosta de matemática vai ver que eu pego o ar, multiplico pelo fator, tenho material, só que agora eu estou dando material para vocês. Então, teria que ser material dividido pelo fator igual ao ar. Só botar o que está faltando, que é o ar, botar para um lado e o que eu sei para o outro lado. Certo? Fazer aquela pula-pula em cima do sinal de igual. Muito bem. Ainda que eu me atrapalhe, que eu não me lembre se eu tenho que multiplicar, se eu tenho que dividir, etc.,
o que eu tenho que pensar? Que o material ou tecido vivo, ele é mais denso que o ar. Logo, ele absorve mais radiação. Ele tem mais átomos, mais moléculas, absorve mais a radiação. Com isso, a dose no material é sempre maior que a dose absorvida. Logo, se eu tenho um fator de conversão aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a dose absorvida, que é o que eu sei, e dividir pelo fator de conversão para ter um número menor, que é a dose no ar. Nas linhas de cima, eu multipliquei, porque eu tinha o ar, então eu tinha que multiplicar para ter o material. Agora eu tenho o material, eu tenho que dividir para chegar no ar. Então, se eu dividir 25 por 2,86, eu tenho 8,73. A unidade é micrograys, eu continuo com micrograys. Mas mais importante do decorar de direita para esquerda para direita, é sempre lembrar, tá? Porque depende se eu fizer a tabela ao contrário, né? Assim, ó, eu tenho a dose no material de tanto, quanto que é a dose absorvida no ar? Fazer essa pergunta. Então, o mais importante é isso, a dose absorvida no material sempre é maior que a dose no ar. Então, aí, qualquer coisa, você vai no papel e começa, puxa, se a dose é 10 aqui, então lá tem que ser um 20 ou 30, ou 40. Como é que eu vou ter 20, 30 ou 40? Ah, eu vou pegar o coeficiente do ar e dividir pelo do osso? Não, se eu dividir ao contrário, vai dar 0, 0 alguma coisa. Não é o 3 ou 4 que eu preciso. Se eu dividir o osso pelo ar, eu vou ter 2, eu vou ter 3. Aí sim, multiplicar pelo 10 dá o 20, dá o 30 que eu quero. Ah, então tá. Então, certo? Então, é por isso que eu digo, tem uma coisa que é a parte física. E é isso. O material é mais denso, absorve mais. O número vai ser maior. Absorvido equivalente. Para raio-x é 1. Se não for, vai ser 2 ou 5 ou 10. Equivalente sempre é igual ou maior que absorvido. Então, isso é a parte física. Depois você vê, puxa, mas qual é esse número que eu uso? No caso do equivalente, tem uma tabelinha com valor 1, 5, 10, 20, são números inteiros. No caso de absorvida para área e material, usa-se o coeficiente de absorção. Em que ordem? Quem divide quem? O mais denso divide pelo menos denso, para dar um número maior do que 1, para dar um material que absorve mais que o ar. Então, aí está a parte física. Aí a parte matemática é saber, puxa, qual é o coeficiente, e aí ver quem divide quem multiplica quem. Então, eu encontrei o 8,73 micrograys aqui, e agora falta encontrar a exposição. Bom, então aqui eu já fiz aqui a conta, né, a básica, que é 1 miligray vale 0,1135 roentgens, ok? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó, eu não tenho 1 miligray, tá? Eu tenho 8,73 micrograys, certo? Então, vamos lá. O que eu posso pensar aqui? Olha, de mili para micro, é só trocar o índice, ok? Então, posso pensar que 1 microgray, aí de novo, aí não precisa nem muita matemática, é só o raciocínio. 1 microgray é 0,1135 miliroentgen, tá? Então, basta eu só trocar a unidade aqui, de mili passa para microgray, de roentgen passa para miliroentgen, ou seja, tudo dividido por 1000. Beleza, então não precisa nem fazer conta, só trocar o índice, o prefixo. Muito bem, então, se 1 microgray é 0,11 miliroentgen, 8 micrograys é 8 vezes maior. Então, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que pegar o 0,1135, tá igual aqui, 0,1135, vezes 8,73. 0,99. Isso seria, se eu estivesse usando exatamente aqui, miligray para roentgen, seria R de roentgen, mas eu tenho micrograys, então vai me dar miliroentgen. Então, só tenho que alterar aqui, 0,99 miliroentgen. Então, eu escrever o R, eu escrevo miliroentgen, porque em vez de ter miligrays, eu tenho micrograys. Então, vejam aqui, o que tem de matemática aqui é pegar um número, dividir pelo outro, pegar um número, multiplicar, tá? E o máximo aqui que eu estou fazendo é que eu estou usando a próprio prefixo aqui de mili, micro,
a meu favor aqui para não ter que estar me preocupando em dividir por 1000, multiplicar por 1000, etc, etc. Então, se 1 é 0,11, 8 vezes é 8 vezes 0,11, que daria o 0,88, né? Mas, enfim, aí tem mais o 0,73, que dá o 0,99. Pessoal, vamos ver se vocês conseguem fazer esse daqui. Pode começar indo para a esquerda, achando a exposição, pode começar indo para a direita, achando o fator de conversão, e depois os outros números. Tá? Dá ali uns 5 minutinhos aí para quem está aí com papel, com caneta na mão, tá? E puder fazer. Os valores eu vou deixar aqui na tela, certo? Então, nessa quarta linha aqui do exercício, o que eu tenho? Eu tenho, no caso aqui, as mamas, que foi colocado, sei lá, um medidor, digamos, alguém mediu para mim e disse, olha, nesse local aqui, por exemplo, pode ser um mamógrafo até, a gente chama na mesa ali, com a placa de compressão, está chegando 0,08 grays. Se eu colocasse um medidor de exposição, que valor eu teria? Ou, se em vez de ter esse medidor aqui que mediu a dose no ar, a dose absorvida no ar, eu tivesse efetivamente as mamas, qual seria a dose equivalente que essa radiação de 0,08 grays me fornece. Bom, então já que a gente fez a última conta aqui de exposição, vamos fazer de novo. Então, o que eu tenho? Basicamente, eu posso trabalhar com o mesmo índice de exposição ali e de Quero, a mesma relação, né? Em que 1 miligray é 0,1135, então eu vou ter 0,1135, né? Cada miligray vai gerar isso de Reuter, vezes 0,08, que me dá 0,01. Deve dar um pouquinho mais, né? Vou ver aqui para aumentar aqui. Vai dar de 0,091. Então vamos botar aqui 0,0091. Agora a unidade, porque eu não tenho miligrays aqui, né? Como a gente disse, 1 miligray é 0,1135. Eu tenho em grays. Se 1 miligray é 0,11 Reuter, e eu tenho aqui em grays, eu tenho 1000 vezes mais. Então, aqui em vez de Reuter, seria, por exemplo, kilo-Reuter. Seria 1000 vezes mais, kilo-Reuter. Outra coisa, como eu tenho aqui 0,091, eu poderia, inclusive, dizer, já que é kilo-Reuter, eu poderia dizer que isso daqui, ver se eu consigo botar os dois juntos, é igual, então vai assim mesmo, a 9,1 Reuter. Então, é só uma questão de converter por 1000. Assim como também eu poderia, para ter esse valor, em vez de trabalhar com 0,08, eu poderia dizer que isso daqui equivale a 80 miligrays. Certo? Então, se eu faço algum ajuste aqui nessas unidades, isso me facilita as contas depois e evita, inclusive, diminuir a chance de erro. Então, se eu considerar aqui que em vez de 0,08 grays eu tenho 80 mili, então basta multiplicar 80 por 0,1135 Reuter, que vai me dar 9,1 Reuter. Então, se eu fizer isso, vou fazer isso aqui embaixo para ficar claro. Então, se eu fizesse 80 vezes 0,1135, daria 9,08, e a unidade é R, daria o Reuter, que daria a mesma unidade que eu cheguei aqui. Se eu não quiser trabalhar com Gray, que é 1000 vezes maior, o meu Reuter aqui tem que ser 1000 vezes maior também, kilo-Reuter. Então, vejam que se eu fizer esse ajuste aqui nas grandezas, né, multiplicando por 1000, dividindo por 1000, trocando elas pode me facilitar a conta e diminuir o meu erro. Tá? Não posso escrever 0091 Reuter, porque daí eu estou errando. Teria que gerar kilo-Reuter ou então 9,1 Reuter. Bom, feito isso aqui para o lado esquerdo, achado a exposição, eu vou para o lado direito aqui, que é o fator de conversão. Muito bem, como é que eu vou fazer o fator de conversão? De novo, eu estou aqui, eu me perdi, mas é as mamas aqui, né? É o quarto aqui. Então, eu vou pegar o fator das mamas, que vai ser 0,02
96, então igual, dividido pelo ar, 0,0241. Então, como eu esperava, as mamas são mais densas que o ar, então logo eu tenho um valor maior do que 1. Multiplicando ou o 0,08 ou 80 miligrays, aí eu posso escolher, eu vou ter aqui, então, esse valor vezes, vou manter o original, 008. O que dá 001, vamos só, fizesse aqui, para ter mais precisão, 0,098. Mantendo a unidade, que é Gray. Então, se eu fizer aqui em Gray, eu mantenho em Gray. Se eu fizer miligray, o 80 vai virar 98 miligray. E para dose equivalente, eu estou trabalhando raio-x, eu já sei que é 1. Basta, então, copiar o número aqui, 0,98. Esse eu espero que ninguém tenha errado. Tá? De novo, pode ser o 98, 0,098 Siever, ou então eu posso reduzir isso para 98 millisiever. Pessoal, então, continuando esse mesmo raciocínio, né? Vocês têm que, então, completar aqui a dose absorvida. No caso aqui, na próxima linha, para gordura, você tem 0,20 grays, já dá para copiar aqui que é 0,20 Siever. O fator de conversão é a gordura, 0,0236 dividido pelo ar. No caso aqui, a gordura vai dar um pouquinho abaixo, né? Então, a gordura absorve, porque ela é menos densa que o ar, absorve um pouquinho menos que o ar. É das poucas situações. Então, esse fator vai dar 0,98. Aí, no caso, a dose absorvida no ar vai ficar um pouquinho maior. Depois aqui o 3 millisiever, a mesma coisa. Aqui o 2,2 grays, igual o que eu fiz aqui, essa linha 4 aqui. Então, pessoal, agora nas outras linhas, então é só fazer a questão da gordura, aí o vidro pumblífero, cérebro e mamas, né? Só fazer o mesmo esquema de dividir um valor pelo outro para achar o fator. Né? No caso aqui, dose absorvida e dose equivalente, os valores são iguais, só muda a unidade. Achado o fator, se for absorvido para material, é multiplicando. Se for aqui nessas linhas aqui intermediárias aqui que faltam, essas colunas, aí você vai pegar o material e dividir pelo fator para chegar no ar. E depois a mesma coisa aqui, a exposição e o dose absorvida no ar, né? Que era uma exposição, usar esses valores que a gente já usou aqui em cima. Ok? Depois lá no Moodle vai ter, então, a resposta total, lá o arquivo com todas as respostas e todos os cálculos. Tá certo? A gente se vê, então, numa próxima aula. Até mais.